Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6. Vamos falar sobre o juízo temerário, sobre o juízo hipócrita e sobre o juízo verdadeiro. Mateus 7, de 1 a 6, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir a vós. E por que reparas tu no cisco que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Oremos, irmãos. Pai, te pedimos que fales conosco por meio da tua santa palavra nesse instante, que nós possamos compreender a tua mensagem, Senhor, e praticar o teu ensino e o teu mandamento. Ajuda-nos. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos assista nesse instante. É a nossa súplica dirigida a ti em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse sem sombra de dúvida, me perdoa pela voz, tá? Mas esse é, sem sombra de dúvida, o versículo bíblico mais mal interpretado de todos. De todos. Tá? Existe um top 10 de versículos mal interpretados, distorcidos, mas esse Mateus capítulo 7, versículo 1, é o principal de todos. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, como é que as pessoas, seja por analfabetismo bíblico, seja por serem mal intencionados mesmo, interpretam esse versículo e o utilizam da seguinte maneira: eles fazem tudo que é de errado, praticam tudo que é pecado, fazem tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, e se você os alerta, os adverte, os aconselha, eles dizem, a Bíblia diz, não julgueis. Então as pessoas estão lá fazendo tudo de errado, destruindo a própria vida e a dos outros, mas se você for tentar adverti-los, eles vão dizer, mas Jesus disse não julgueis. Será que Jesus disse isso mesmo? Será que não julgueis, Mateus 7, versículo 1, quer dizer isso? É nesse sentido que Jesus aplicou esse ensino? Existe um ditado que diz assim: texto fora de contexto é pretexto para criar heresia. Se eu isolar qualquer versículo da Bíblia, eu crio o diabo, eu faço o que eu quiser, eu invento a religião que eu quiser. Para que nós possamos ter uma compreensão adequada desse texto ou de qualquer outro, nós temos que olhar para o contexto em que ele foi dito. O contexto em que ele foi dito está inserido para nós aqui dentro do Sermão da Montanha, Jesus dirigindo-se aos seus discípulos diante de uma multidão, discípulos que Jesus já qualificou como sal da terra e luz do mundo, ou seja, o que impede uma corrupção maior do gênero humano é justamente a presença daqueles seguidores de Jesus na comunidade. Jesus já disse que nós não devemos ser como os religiosos fariseus que fazem as coisas para ser vistos, mas que nós devemos fazer as coisas para que Deus veja, e Deus que vê em secreto nos recompensará publicamente. Dentro de todo esse contexto, então, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. E aí, por que então que Jesus está dizendo para não julgarem? Para não julgarem de qualquer forma?
não julgarem nunca, não julgarem em hipótese alguma? Não, mas que o juízo não seja temerário. O que é juízo temerário? É um juízo, um julgamento sem medir as consequências. Não façam julgamento prévio. Não façam julgamento sem todas as informações. Não façam julgamento precipitado. Jesus está dizendo, não julgue, mas ele dá uma justificativa para que você não seja julgado. Porque, versículo 2, o mesmo rigor que você utilizar para julgar os outros, utilizarão para julgar você. Então, colete todas as informações, busque as fontes, então você vai ter condição para julgar corretamente. No Evangelho de João, Jesus orienta aos seus discípulos da seguinte forma: julguem conforme a reta justiça. Julguem conforme a reta justiça. Então, quando nós formos julgar, nós temos que ter em mente uma coisa: será que eu estou disposto a encarar o mesmo rigor, a mesma exigência com que eu tenho exigido do outrem? Só pode exigir perfeição aquele que é perfeito. Então, nós precisamos adquirir empatia, ou seja, olhar com o olhar do outro. Se nós buscarmos no exemplo de Jesus o comportamento de juízo adequado, nós vamos ver que nos evangelhos Jesus não está lidando de maneira leviana com o pecado. Ele não está estimulando, nem aprovando, nem aliviando com o pecado. Porém, Jesus está lidando com misericórdia com o pecador. Jesus está olhando as causas, a raiz do pecado, e não as consequências. Nós já falamos disso mais anteriormente no Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim: vocês ouviram que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos. Vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo que se alguém odiar sem causa, matou no seu coração. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar desejando uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Seja, tudo que Jesus se preocupa em relação ao pecado e o pecador diz respeito à causa do pecado e também às suas consequências, mas não somente as suas consequências. Então, se nós pensarmos assim, nós precisamos olhar para o nosso irmão com misericórdia. Se eu pegar o meu irmão em pecado, eu devo conduzi-lo com mansidão ao arrependimento. Se o meu irmão pecar contra mim, eu devo procurá-lo só e repreendê-lo só. E se ele se arrepender, eu ganhei o meu irmão. Se o meu irmão pecar contra mim e me pedir perdão 7 vezes no dia, 7 vezes eu o perdoarei. E quando os discípulos disseram para Jesus, pensaram consigo, agora aprendemos: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Até 7? E aí Jesus diz, não até 7, mas 70 vezes 7. Misericórdia. Nós devemos ter um olhar piedoso, misericordioso para com o próximo, sabendo que não somos perfeitos, que o juízo que nós aplicarmos será aplicado a nós. O rigor que nós cobrarmos será cobrado de nós. Então o nosso juízo é um juízo misericordioso. É um juízo buscando a reconciliação, a paz, o entendimento. O que é errado? Quando eu flagro meu irmão em pecado, eu vou e conto para o outro, ainda que seja para o pastor. Eu vou e conto para o outro. Pastor, eu vi o fulano de tal fazendo tal coisa. O fulano de tal está errado, você também está errado. Você está errado porque você não está agindo conforme a Escritura.
Mas se eu pego meu irmão, pecando contra si, contra o outro, contra Deus, a palavra de Deus diz: corrige tu e o teu irmão só. Se ele se arrepender, ganhou o seu irmão. Mateus capítulo 18. Se não se arrepender, leve umas 2 testemunhas, para que pela boca de 2 ou 3, toda a palavra se confirme. Se ele se arrepender, esse é o objetivo. Mas se nem assim ele se arrepende, então dize-o à igreja, e se ele não se arrepender diante da igreja, trate-o como um descrente. Esse é o procedimento de disciplina que Jesus orientou aos seus discípulos. E aí Jesus utiliza-se de uma parábola, de uma hipérbole, de um exagero, para dizer com qual caráter nós temos olhado para o erro do outro. Versículos 3 a 5. É um exagero. Ele diz assim: por que você está preocupado com um cisco no olho do teu irmão e tem um poste, uma trave, uma viga encravada no teu olho? Você está preocupado com o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Jesus não está dizendo que eu não posso julgar. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que eu devo julgar com cuidado e não de maneira temerária, sem pensar nas consequências. Ele diz: hipócrita, versículo 5, tira primeiro a trave que está no teu olho e verás perfeitamente. Ou seja, aplica aquele rigor que você julga que deve ser aplicado no outrem, a si mesmo. Corrige as falhas que há em você. Aperfeiçoa a sua maneira de agir, a sua maneira de portar-se. Ele diz: tira a trave do teu olho, para que você então veja claramente, aí você pode ajudar a tirar o cisco do olho do teu irmão. É claro que quando nós vemos o nosso irmão com o cisco no olho, com o olho vermelho, irritado, nós nos preocupamos. Isso é uma atitude hipócrita, Jesus está dizendo. Você não tem todo esse cuidado pela vida do teu irmão, você não gosta tanto assim dele não, para querer tirar o cisco do olho dele. É isso que Jesus está falando. Que isso é uma encenação, uma hipocrisia, uma máscara que nós usamos. Uma máscara de piedade, uma máscara de religiosidade. Como é que o religioso quer demonstrar a sua piedade? Apontando para o pecado do outro. Quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, ele demonstra isso. Ele fala: subiu 2 homens para orar no templo, um fariseu e um publicano. O fariseu em pé batia no peito e dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como um publicano, como esse publicano pecador, mas faço as minhas orações, dou as minhas esmolas, sou fiel. O publicano, porém, não podia levantar a sua cabeça, mas dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador e não sou digno. Digo que esse publicano saiu justificado e aquele fariseu não. Então é assim que nós nos sentimos tentados a provar para nós mesmos e para os outros que somos santos, irrepreensíveis, piedosos, bons religiosos, atentando para o cisco no olho do outro. Ponto. Não julguem de maneira temerária, não sejam hipócritas, julguem com misericórdia, julguem com longanimidade, paciência com o erro do outro, julgue conforme a reta justiça. E no versículo 6, Jesus faz um contraponto a isso. Porque se por um lado existem falsos religiosos, sob um pretexto hipócrita de piedade, que ficam observando o cisco no olho do outro o tempo todo, aplicando imenso rigor sobre o erro do outro e imensa tolerância sobre o próprio erro, como o próprio Jesus também disse, eles coam um mosquito e engolem um camelo, então eles julgam com conveniência, máximo rigor na vida do outro, coando um mosquito, mas máxima tolerância consigo próprio, engolindo um camelo.
Se há por um lado esse tipo de pessoa, há também por outro pessoas que não aceitam ser exortados, não aceitam ser repreendidos, não aceitam ser aconselhados. E Jesus faz o contraponto no versículo 6 dizendo o seguinte: não deem aos cães as coisas santas, e nem joguem as suas pérolas para os porcos. Irmãos, nós adoramos cachorros, né? Com raras exceções, nós gostamos de cachorro. Alguns gostam daquele pincherzinho pititico, outros gostam de um Doberman enorme. Uns gostam de um Bulldog porque ele é todo enrugadinho, outros gostam do São Bernardo porque ele parece um tapete. Seja lá qual for a sua preferência, do vira-lata porque é mais fiel, ou do cachorro que tem uma raça pura, seja lá qual for a sua preferência, raras exceções, nós brasileiros, nós ocidentais, não gostamos de cachorro. O cachorro é tratado por nós como o melhor amigo do homem. Mas, na cultura hebraica, o cachorro era um animal imundo, como o porco. Por quê? Porque cachorro de rua, cachorro que não tem dono, é carniceiro, né? Às vezes até cachorro com dono é carniceiro. Eu tive um cachorro carniceiro, meu sogro teve um, misericórdia. Irmãos, podia soltar 5 minutos infeliz. O meu era quando eu era mais pequenininho, do meu sogro até pouco tempo ainda, ele era vivo, tadinho. O camarada não podia dar mole 5 minutos que ele escapava, ninguém catava, e ele voltava dali 40 minutos parecendo que tinha brigado com um zumbi, de fedor de carniça que tinha o bendito. Mas mesmo assim gosta, mesmo assim fala, vai dar banho no bem, gosta de cachorro. Mas para os judeus o cachorro é um animal imundo, tão imundo quanto o porco. Por isso Jesus está falando, não dê coisas santas, né? Referindo-se às ofertas do altar do Senhor para cachorros, que são animais imundos, né? Não deem pérolas aos porcos. Irmãos, a pérola é a joia de maior valor no Oriente. Uma pérola tinha mais valor do que o mesmo peso e a mesma porção em ouro, por exemplo. Então, dizer, não dê as suas preciosidades para quem não as sabe reconhecer. Para um porco, uma pérola é uma pedra. Se você atira uma pérola num porco, ele entende que você está agredindo ele, que você está apedrejando ele. E ele retorna e te despedaça. O cão a mesma coisa. Ele te morde, ele rosna, ele avança, ele te despedaça. Jesus está dizendo, se você ver o teu irmão pecar, e aí você vai com mansidão, com misericórdia, com paciência, exortá-lo, aconselhá-lo, consolá-lo, conduzi-lo de volta ao caminho, mas esse lhe agride, esbraveja, lhe trata mal, não dê coisas preciosas para aqueles que não sabem lhe dar valor. Não dê pérolas aos porcos. Não julgue como os hipócritas, mas também não dê coisas preciosas para os hipócritas. A partir do momento em que nós estamos seguros de que nós não estamos sendo os hipócritas que julgam parcialmente, que julgam temerariamente, mas que nós estamos aplicando a nós maior rigor e ao outro maior misericórdia, quando nós nos depararmos com alguém que não aceita ser repreendido, não aceita ser aconselhado, não aceita ser reconduzido às coisas do Senhor, nós devemos simplesmente evitar. Aconselhamos uma vez, talvez 2, no máximo 3. Se essa pessoa não se emenda, se essa pessoa não se corrige, não torne a dar a ela suas preciosidades, referindo-se à palavra de Deus, referindo-se ao conselho da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala em Tito, capítulo 3, versículo 15, ao homem herege, corrige-o 2 ou 3 vezes, depois evita-o. Aquele que persiste no erro, 2 ou 3 vezes procuramos corrigi-lo. Depois o evitamos, porque, diz a palavra, não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, que nós possamos nos aplicar. Hoje em dia nós vivemos um contexto histórico e social em que disciplina eclesiástica é algo raríssimo. Mas
Que Deus nos dê coragem, sabedoria e humildade para podermos praticar da maneira correta, tratando o nosso irmão com paciência, com misericórdia, mas sem massagear o ego, sem aliviar com o pecado. Nós precisamos santificar a nós mesmos, precisamos santificar a Igreja de Cristo, mas que o Senhor nos ajude a fazer isso de maneira correta, como Ele nos ensina. Não aplicando maior rigor ao outrem, mas também não dando as nossas pérolas àqueles que não lhe sabem dar valor. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos ao Senhor por essa palavra. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós te pedimos que nos ajude. Dura essa palavra, Senhor, e muito nos desafia. Nos desafia, Senhor, a que não sejamos hipócritas, a que não tenhamos 2 pesos e 2 medidas, que não cobremos mais dos outros do que cobramos de nós mesmos. Mas também nos desafia, Senhor, a que sejamos prudentes e não estejamos dando pérolas aos porcos. Não estejamos, Senhor, dando coisas santas àqueles que não as sabem reconhecer. Pai, eu te peço por essa igreja, pela primeira Igreja Batista em Vera, que o Senhor conduza todos os irmãos, Senhor, com paciência, longanimidade, ó Pai. Senhor, com perseverança, para que nós possamos santificar os nossos lares, santificar as nossas famílias, santificar a nossa comunhão e a nossa igreja, nossa maneira de nos apresentar à sociedade, o nosso comportamento, Senhor, o nosso envolvimento com a comunidade local. Senhor, o nosso compromisso com a sã doutrina. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda os nossos jovens, que eles sejam exemplares em seus relacionamentos entre os seus amigos que não conhecem a Cristo. Ajuda, Senhor, os pais, os casais, ó Deus, que eles sejam exemplares, ó Deus, com os seus amigos e familiares. Ajuda, Senhor, os mais velhos, para que eles sejam, ó Deus, exemplo de comportamento às gerações mais jovens. Santifica a primeira Igreja Batista em Vera, Senhor. Santifica as nossas vidas. Nós queremos julgar segundo a reta justiça. Nós queremos, ó Deus, voltar ao primeiro amor, estarmos mais próximos de Ti. É a nossa oração e súplica no Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos para os céus, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém. O culto está encerrado, irmãos. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe.